E continuando o livro Perturbações Espirituais, de Manuel Filomeno de Miranda, nós estamos em meio a um atendimento feito na Casa Espírita, em que, durante uma palestra, uma mulher adentrou inesperadamente, com sinais de agressão, desesperada, onde se viu os mais sensíveis que entidades desarmonizadas que acompanhavam foram, de certa forma, barradas na porta, e só foi permitido que ela entrasse. E, apesar do tumulto inicial que aquele evento criou, tudo foi contornado rapidamente e ela levada para um local reservado da instituição espírita. E, dando sequência à leitura, os irmãos da caridade resolveram abrigá-la por alguns dias, enquanto se providenciavam melhores condições de vida, desde que ela tivesse disposta a seguir uma nova trilha. A gente até discutiu isso já, né? A ajuda está sempre presente, mas a gente tem que querer essa ajuda, senão ela não, como se diz, não vinga. Você recebe a ajuda, mas a coisa não anda conforme deveria. Quando Jesus elegeu os irmãos sofredores, aqueles que eram detestados pelos poderosos, e conviveu com eles nas tascas, nas ruas, ao abandono, deixou-nos o sublime legado de que a compaixão e a misericórdia devem viver em nossos corações, abraçadas para o ministério da iluminação. O centro espírita não pode descurar-se do atendimento a esses filhos do Calvário, que foram empurrados para as situações mais dolorosas do caminho, onde deambulam sob as pressões de miséria socioeconômica e moral, e padecendo não poucas vezes as injunções de transtornos obsessivos indescritíveis. De imediato, sob a direção do Dr. Bezerra de Menezes, rumamos na direção da venerável instituição, que passava pelos terríveis momentos de inquietação e desestruturação após decênios de atividades dignificadoras, firmadas nas bases sólidas da codificação kardeciana. Havia crescido muito e, para poder ser conduzida com eficiência, lentamente foi quase transformada numa empresa moderna, com os requisitos exigíveis pela tecnologia avançada. Especialistas de comunicação e de desenvolvimento foram contratados e tudo se desenvolvia dentro dos padrões das entidades que objetivam lucro e devem competir no comércio das negociações. Isso é uma coisa interessante, né, dele falar, né, que a modernização levou a uma estrutura que não era voltada, né, criada pelo sentimento, pela pureza do que se poderia realizar, né, mas no mundo crescendo, muito ligado ao materialismo e o sucesso empresarial, né, essas casas foram se modernizando e muitas acabaram se organizando de uma forma empresarial como as empresas que visam puramente lucro. E isso, com certeza, deve ter influenciado muito na atmosfera vibracional da casa. Inegavelmente, não podem as sociedades espíritas fugir dos impositivos exigidos pelas leis dos diversos países, assim como pelas conquistas tecnológicas que caracterizam o século da ciência e do discernimento. Entretanto,
não podem ser consideradas como entidades de lucro fácil, de aplicação de recursos nos jogos das bolsas, nas negociações bancárias, o que determina em transformar-se, perdendo o calor da fraternidade e do saudável contributo do voluntariado, da caridade fraternal, dando lugar à presença de funcionários frios e indiferentes aos significados espirituais da casa, interessados somente em constantes aumentos de salário e posições de relevo para maiores ganhos. Quando isso sucede, empurram-se Jesus e o amor portas afora, mantendo-se os nomes, mas não o espírito de simplicidade e de abnegação, que nunca devem estar distantes do trabalho da solidariedade cristã. Graças, portanto, ao excesso de modernização e de recursos específicos, houve a infiltração de pessoas ambiciosas, facilmente manipuláveis pelas trevas, que se permitiam adentrar nos labores complexos da administração e provocaram divisionismos e exigências de comodidade, com total esquecimento dos princípios básicos da afetividade e da humildade. A situação agravara-se de tal forma que estava ameaçadas as estruturas espirituais do formoso trabalho, agora entre ofensores uns dos outros, interessados em destruí-los, desmoralizá-los, sob o falso pretexto do zelo doutrinário. A questão do zelo doutrinário é uma questão muito confusa e complicada, porque é natural que as pessoas queiram preservar aquilo que é bom. Mas o excesso de rigor nessa preservação acaba gerando problemas também. A gente tem uma frase famosa, né, que eu já ouvi tanto o Chico dizer como o Divaldo, né? É melhor você não aceitar 100 verdades do que aceitar uma mentira. E mais ou menos essa ideia é que movia a... Hoje se fala menos, mas no passado se falava muito da tal pureza doutrinária, que não se aceitava absolutamente nada que saísse uma vírgula daquilo que Kardec falava. Quando o próprio Kardec sempre deixou claro que o que ele colocava, o que ele apresentou para o mundo, era um embrião de tudo isso, que ia evoluir, que ia crescer, que nada do que ele falou ia ser desmentido ou descaracterizado, mas que aquilo ia evoluir, ia se levar em conta aspectos que naquela época não eram considerados e muitas mudanças viriam. Mas, mesmo assim, esse zelo doutrinário, né, que foi batizado de pureza doutrinária, talvez tenha evitado que o movimento espírita se fortalecesse e crescesse na proporção que talvez a espiritualidade esperasse durante esse tempo que a gente tem de existência dele. Então, como sempre, né, já dizia Paulo de Tarso, né, o caminho correto em tudo é o caminho do meio. Sempre que a gente exagera para um lado ou para o outro, a gente acaba, em algum momento, descaracterizando e atrapalhando o que era para ser feito. Ô Silvio, dá licença. Pegando esse gancho que você falou do zelo doutrinário, veja só, é como você falou, como Paulo de Tarso falou, caminho do meio, porque todo extremismo leva a própria palavra, já fala por si, né? Mas eu também fiquei pensando, nessa época, quando estava sendo implantado o espiritismo, acho que haveria de ter
esse zelo doutrinário em virtude, sabe, das comunicações, cara. Foi aí que você poderia ter vários centros se desvirtuando, seguindo caminhos alfabetos por aí em diante. Eu acho que foi um período que ele foi... houve necessidade, mas a partir do momento de, por exemplo, de Francisco Cândido Xavier, que já trouxe uma outra versão do espiritismo e já houve a mudança da tecnologia, das comunicações, isso facilitou que esses extremistas, que no meu entender foi importante no início, deixasse de ser prioritário, deixasse de ser importante, entendeu? Assim que eu vejo também. Não, com certeza, eu concordo contigo, que muitas coisas que hoje a gente acha que não deveriam ter sido feitas, a gente tem que levar em consideração o contexto. Mas eu concordo com uma coisa que ele está colocando aqui no livro, é que a coisa não se equilibrou, migrou de um lado da balança para o outro. É o que ele fala da modernização. A modernização trouxe aspectos da vida moderna que muitos deles, a gente pode dizer assim, entre aspas, são mundanos. Então, daquele rigor que se tinha no início, que se tinha até 40, 50 anos atrás, foi gradativamente passando por uma permissibilidade muito grande. Então, nós ainda não encontramos, eu penso assim, o equilíbrio, como o Paulo de Tarso diz, o caminho do meio. A gente passou de uma época que tinha muito rigor em coibir as coisas, para uma época que tudo é mais permissivo e se permite um monte de coisas que causam tanto desagravo e tantos problemas no crescimento dessa mentalidade como antes. É justamente os extremistas, né? Os extremos. Liberação total e rigor total. E aí segue o caminho do meio, né? Vamos ver. É o que a gente está tentando buscar, né? Não é muito para ir nem muito para lá, é no meio. Como a gente brinca, né? A estrada de tijolinho, que está no meio do caminho. Mas a gente vai chegando lá. Erra um pouquinho aqui, erra um pouquinho para lá, mas a consciência vai chegando, né? Em vez do diálogo honesto e franco, sem milindres nem ofensas, recorria-se à maledicência e à calúnia, sob o infeliz domínio dos egos inflados de salvadores do bem. Ali se havia instalado uma célula espiritual onde se encontravam também os inimigos do Cristo, que pertenciam ao mesmo grupamento infeliz do mular que havíamos atendido. No momento, quando chegamos os servidores da fraternidade, estava sendo preparada uma reunião do Conselho Administrativo para análise de contas e orçamento previsto para o futuro. A divisão entre os servidores era visível, cada grupo fazendo questão de não ocultar a rebelião interna e o interesse de anulação do outro. O fundador da casa, nosso irmão Hermínio, não escondia as preocupações e, demonstrando apreensão em torno dos próximos acontecimentos, acolheu-nos com alegria, mantendo a esperança de resultados favoráveis ao bem e à união. Alguns dos presentes não conseguiram desembaraçar-se dos fluidos morbosos dos inimigos desencarnados que, ultimamente, inspiravam as discussões que sempre resultam em maior soma de descontentamento. Enquanto era proferida a prece de abertura do encontro, nosso benfeitor destacara-nos a todos para que aplicássemos passes de reconforto em cada um dos membros da sociedade, desarmando-os intimamente e dulcificando-lhes os sentimentos, de maneira que recordassem os dias passados em que se estimavam e contribuíam para a realização dos projetos de socorro aos alienados mentais,
aos educandos das diversas escolas, aos irmãos extraviados no caminho redentor de provas e expiações, aos enfaimados de pão e de paz, naquele recinto que transpirava harmonia e vibrações transcendentais. Comovido até as lágrimas, o diretor-presidente, inspirado pelo fundador da obra, conclamou os amigos e irmãos ao entendimento, enquanto propunha uma nova era de compreensão e de fraternidade. Todos ali estavam por amor à doutrina espírita e anelavam por um mundo melhor que deveria começar em cada coração. Essa descrição que ele faz aqui da preparação da equipe espiritual, né, para que a coisa se equilibre, é uma experiência que provavelmente qualquer um de nós aqui já teve sem perceber. Porque é bem provável que qualquer um de nós já tenha se envolvido numa situação que angustiou, que até em algum momento deu raiva, que você sai naquela ânsia de preciso resolver isso, eu tenho que falar com fulano, com Beltrano, vamos resolver isso. E na hora que você chega na pessoa, toda aquela vontade agressiva de resolver parece que sumiu. E você consegue falar, mesmo iniciando o seu projeto, entre aspas, com beligerância, na hora que você se apresenta à pessoa, parece que você é envolvido numa vibração de equilíbrio, que você fala com tranquilidade, ouve com tranquilidade, a pessoa também parece mais disposta a ouvir, e a coisa flui numa harmonia e se resolve com muita tranquilidade, que mostra um momento totalmente diferente de quando você decidiu que aquilo tinha que ser resolvido. E provavelmente, né, é uma ação desse tipo que a espiritualidade faz para que a coisa volte ao equilíbrio, né, nos envolvendo em boas vibrações e, de certa forma, retirando as vibrações que estavam nos desarmonizando, né? Comovido até as lágrimas, o diretor-presidente, inspirado pelo fundador da obra, conclamou os amigos e irmãos ao entendimento, enquanto propunha uma nova era de compreensão e de fraternidade. Todos ali estavam por amor à doutrina espírita e anelavam por um mundo melhor, que deveria começar em cada coração. As vibrações que se fizeram sentir eram dúlcidas e repassadas de ternura, como deveria ser sempre em todo lugar onde se mencione o nome de Jesus e se pretenda que ele estabeleça morada. Alguns membros, porém mais renitentes e intolerantes, permaneceram firmes nos propósitos que abraçavam, não se permitindo sensibilizar com a mensagem de compreensão e de tolerância, vinculados aos espíritos perturbadores que se compraziam em gerar os conflitos que os perturbavam. Logo foi concedida a palavra para os estudos programados. Um desses, mais irônico e desafiador, telementalizou por entidade religiosa, que, por sua vez, era vítima de outra mais feroz. Deu início à lista de reclamações e exigências, alterando a psicosfera ambiental. Logo foi seguido por outro descontente, mais outro, transformando o labor que deveria apaziguar todos naquele campo de disputas inúteis e infantis, mas de consequências nefastas. É interessante que ele diz aqui no início, né, da reunião, né, que ele deixa bem claro que todo mundo ali tem o mesmo propósito, né, que é amor, quer se juntar a Jesus, fazer a casa trabalhar, mas que divergem por quê? Porque cada um pensa por si. É o personalismo
que facilita que nós sejamos atingidos por aqueles que querem desarmonizar uma situação ou um local e fazem com que a gente acabe se unindo a sintonias deletérias. Então, aquela coisa que a gente repete muito aqui, de somos todos um, vai muito, muito além do que a gente pode imaginar. É manter uma firmeza de unicidade, de propósitos, ligados exclusivamente ao amor, a Jesus, a Deus, a Maria, a Francisco. Tudo que envolve o verdadeiro e mais puro amor. Ainda é uma coisa muito difícil da gente colocar um mundo na nossa frente, o próximo na nossa frente. Eu acredito que ainda, para não dizer todos, a imensa maioria, ainda tem no seu fundinho um personalismo muito grande. Pode até não ser uma coisa muito gritante, mas ainda tem uma preferência por si mesmo. E é quando a gente acha que está certo, que normalmente a gente está mais errado. Então, isso é uma lição que a gente precisa aprender o mais rápido possível. O personalismo não pode fazer parte do projeto que a gente abraçou, do convite que a gente aceitou, do trabalho que a gente realiza. Nós, individualmente, não somos absolutamente nada diante do universo. Só ajudamos a combater o desequilíbrio, a desarmonia, a propagar o amor, quando entendemos, de fato, o que significa somos todos um. Discutiam com vigor, como se estivessem defendendo interesses materiais imprescindíveis à própria existência, fixados em pontos de vista e em comportamentos egóicos, que davam margem à cólera e à inimizade. O dirigente, demonstrando paciência e compreensão, evitava defender-se ou apresentar justificativas que diminuíssem a carga de descontentamentos, informando sempre que as dificuldades do momento exigiam seriedade e apoio de todos para que fossem separadas. Como, porém, as intenções dos opositores fossem negativas, as suas palavras serenas mais os irritavam, com alegações falsas e aparente zelo pela instituição. Compadecido dos corações amigos que ali se encontravam, Dr. Bezerra de Menezes direcionou o pensamento ao diretor da reunião, que não disfarçava o sofrimento íntimo e estimulou-o a expor. Não ignoramos o período grave que estamos vivendo em nossa casa, não importando de quem seja a responsabilidade, porquanto todos estamos no mesmo barco e temos assumido juntos todos os compromissos, alguns dos quais de resultado perturbador. Acusarmos-nos reciprocamente não solucionará os problemas, pelo contrário, torná-los-á de maior dimensão, avançando rumo ao escândalo. E o escândalo somente piorará a situação delicada em que todos nos encontramos. O conhecimento da doutrina espírita revela-nos que, além dos adversários encarnados que todos temos, quando estamos dedicados ao bem, existem aqueles que se encontram desvestidos da matéria e que se comprazem em gerar embaraços e destruir a obra de Jesus na Terra. Não é a primeira vez que somos chamados pelo Mestre para o seu ministério. Fracassamos, não poucas vezes.
assumindo graves responsabilidades. Esta é uma oportunidade rara, especial, em face do conhecimento da imortalidade e da reencarnação que nos norteia o passo. Necessitamos de unir-nos no esforço da fraternidade, a fim de caminharmos juntos, contribuirmos com os guias da humanidade em benefício da sociedade feliz da nova era. O apóstolo Paulo nos fala da urgência de continuarmos o trabalho, quando ele o fez, mesmo que nos encontremos com os joelhos desconjuntados. Nos dias apostólicos, por ocasião do grande encontro em Jerusalém, por volta do ano 49 da nossa era, a divisão dos companheiros era quase inevitável, especialmente entre os comportamentos de Pedro e de Paulo, em relação à circuncisão dos gentios que desejavam abraçar o Evangelho. Estavam em debate os preceitos do judaísmo e os da pureza do Evangelho, que a todos se dirigia sem qualquer exigência. A reunião estava sendo tensa e, no momento culminante, Pedro, evocando Jesus, apaziguou os ânimos concordando com Paulo e humildemente lhe pedindo perdão, num gesto que desarmou os litigantes. Essa atitude de elevação evitou um dissídio lamentável entre os servidores mais abnegados do Mestre crucificado, preservando-se a unidade doutrinária. Não temos alternativa, senão unir-nos em torno dos ideais espíritas e cristãos que vicejam em nossa casa, levantá-la da situação em que se encontra e mantermos a união, porque se nos dividirmos, o desastre será o desabamento da veneranda edificação. Esse ponto eu acho muito grandioso, que é você abrir a mão do que você acredita verdade, para evitar que o mal maior aconteça. E já são 8h30, eu vou parar aqui, mas vou contar uma história rapidinha que é chama A Grama é Azul, que fala exatamente sobre isso, de você querer impor a sua verdade. Então, vou acelerar para não perder muito tempo. Na floresta, um dia, um macaco veio correndo, pulando, dançando e super feliz, gritando: "A grama é azul, a grama é azul". E quando ele passou pelo tigre, o tigre chamou a atenção dele e falou: "Mas, ô, macaco, você está maluco? Não está vendo que a grama é verde?" "Claro que não, é azul. Não é verde, é azul, é verde." Ficaram nessa discussão até que o tigre falou: "Então vamos levar essa questão para o leão, que é o rei da floresta e o mais sábio de todos nós, para que ele esclareça se a grama é azul ou verde." E quando chegaram lá, diante do leão, e ele perguntou qual era o problema, o macaco logo se antecipou e disse: "É porque eu digo que a grama é azul, a grama é azul." E o tigre diz que é verde. "A grama não é azul, leão?" E o leão, sem mostrar qualquer dúvida, respondeu: "A grama é azul." E o macaco saiu dali pulando, feliz, gritando para todo mundo: "A grama é azul, a grama é azul, a grama é azul." E ele se virou para o tigre, chamou a atenção do tigre e deu uma penitência para ele. O tigre, humildemente, aceitou a penitência, mas antes de se retirar, ele se voltou para o leão e disse: "Leão, você é o rei mais sábio da floresta. Eu aceito humildemente a sua punição. Mas por que você disse que a grama é azul quando você sabe que ela é verde?" E o leão simplesmente disse: "Tigre, isso você já sabe. Você está sendo punido não por dizer que a grama é verde, mas por perder tanto tempo discutindo uma coisa sem o menor valor, sem a menor importância, para querer provar uma coisa que você já sabe há tanto tempo." E é isso que, às vezes, as discussões fazem. Você já sabe
daquilo, você já sabe que funciona assim. E quando alguém diz o contrário, você perde um tempão discutindo. Então, esse movimento de aceitar o que o outro fala para evitar que o desequilíbrio e a desarmonia se instale, também é um ato de amor. No seu tempo, aqueles que veem a grama azul perceberão que ela é, na verdade, verde.